Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde, como também todos os seus familiares. Estamos aqui em mais uma terça-feira, né pessoal, nessa continuidade, nossas aulas remotas, para darmos aí seguimento às discussões, né, sobre os tópicos do livro de ciências, agora na unidade 3, onde nós estamos estudando as rochas, né? Então, na aula passada, nós iniciamos a discussão sobre as rochas, definindo o que seriam rochas, né? Nós vimos que as rochas nada mais são do que estruturas sólidas, localizadas na crosta terrestre, normalmente formadas por minerais. As rochas simples, formadas por apenas um mineral, e as rochas compostas ou mais complexas, formadas por dois ou mais minerais, né? Vimos também que essas rochas elas têm uma importância gigantesca, né, na formação da estrutura geológica da Terra, dessa estrutura sólida, e que também existem tipos de rocha de acordo com a sua formação. Então, na aula passada, na última terça-feira, né, nós vimos que um tipo de rocha, não muito comum na nossa realidade, mas que existe, que é importante, são as chamadas rochas magmáticas ou ígneas, né, que são aquelas rochas que são formadas a partir da lava que sai do vulcão, se resfria, formando assim uma rocha extremamente dura, e que nós temos como exemplo o granito, né? O granito seria o exemplo de uma rocha magmática ou ígnea. Continuando com a nossa discussão sobre as rochas, hoje nós vamos falar sobre um segundo tipo de rocha, esse mais comum no nosso dia a dia, esse mais presente na nossa vida, que são as chamadas rochas sedimentares. Então, o tópico de hoje, a aula de hoje, nossa, é falar sobre as rochas sedimentares. Primeiro, o que são? A gente primeiro tem que saber o que são as rochas sedimentares. No nosso dia a dia, pessoal, são aquelas rochas que a gente chama, por exemplo, de lajeiro. Né? Quem é da zona rural, por exemplo, vê lá um lajeiro, vê lá uma pedra bem grande. Aquela pedra ali, grande, ela é uma rocha sedimentar, que foi formada há milhões e milhões de anos atrás. Mas a gente também pode pegar uma definição científica de o que é uma rocha sedimentar, ou uma definição geográfica do que é rocha sedimentar, que seria o quê? Que são rochas formadas pelo acúmulo de sedimentos, tá? Formada pelo acúmulo de sedimentos, pelo acúmulo de pequenas partículas que podem ser trazidas pela água, podem ser trazidas pelo vento. Então essas partículas vão se colocando umas sobre as outras e vão formar a chamada rocha sedimentar, que tem uma característica bem particular. É uma rocha bem frágil, facilmente quebrável, né? Diferente um pouco da rocha ígnea e magmática, que é uma rocha extremamente dura, tá? Como as rochas ígneas e magmáticas, as rochas sedimentares também são divididas em tipos, tá? Aqui em particular nós vamos encontrar três tipos básicos de rocha sedimentar. E essa classificação em tipos, ela se dá de acordo com o material de origem da rocha, qual foi o material que formou aquela rocha, tá? E também onde ela se formou. Então, de acordo com o material que formou essa rocha sedimentar, ela pode ser de três tipos. Ela pode ser uma rocha sedimentar que foi formada a partir da compactação da areia. Então a areia foi sendo colocada num local, uma sobre a outra, uma camada sobre a outra, uma camada sobre a outra, e com o passar do tempo aquele local secou, a água sumiu, tá? E ali se formou uma rocha sedimentar por meio da compactação da areia. Possivelmente foi dessa forma que formaram as rochas que compõem o nosso relevo, o lajeiro, por exemplo. Ela pode ser formada pelo acúmulo de restos orgânicos, e nós temos como exemplo um combustível, né, fóssil muito importante chamado de carvão mineral, tá? Não é o carvão que a gente utiliza na nossa casa para assar carne, para fazer o churrasco, não. Muitas vezes até para cozinhar. É aquele carvão que é utilizado nas grandes indústrias para produzir energia, tá? Um carvão de alta energia. Carvão mineral, ele é formado por uma rocha sedimentar, ou melhor dizendo, ele é uma rocha sedimentar, ou pela cristalização dos minerais. Um exemplo é o nosso sal de cozinha. Quem é que sabia aí que o sal de cozinha era uma rocha e, mais ainda, uma rocha sedimentar, tá? Então, os sedimentos ali do hipocloreto de sódio, né? Eles vão se consolidando e formam uma rocha que a gente depois conhece como o sal de cozinha. Então as rochas sedimentares podem ser encontradas em três tipos, né, de acordo com sua formação. Pode ser formada pela compactação da areia, pode ser formada pelo acúmulo de restos orgânicos, nós temos como exemplo o carvão mineral, e ela pode ser formada pela cristalização
dos minerais que a formam. Nós temos como exemplo aí o sal de cozinha. Essas rochas sedimentares, elas têm, pessoal, uma importância significativa na vida da Terra. As outras não são menos importantes, porém ela é muito importante. E essa importância maior dela se dá por um grande ou por um imenso detalhe. São nas rochas sedimentares, pessoal, que se forma um processo extremamente raro chamado de processo de fossilização, que é o processo pelo qual se formam os famosos fósseis, tá? Os famosos fósseis. Então, o que é um fóssil, professor? Um fóssil é um animal que foi petrificado, correto? Correto. O que é um fóssil? Um fóssil nada mais é do que restos ou vestígios de um animal, de uma planta, né, que foram fossilizados, que foram petrificados, transformados em uma rocha. Que rocha? Rocha sedimentar. Por quê? Nunca esqueçam disso. Eu só encontro fóssil em rocha sedimentar. Eu não encontro fóssil em rocha magmática ou ígnea, nem encontro fóssil em rocha metamórfica. Só encontro fóssil em rocha sedimentar. E o fóssil nada mais é do que restos ou vestígios de animais ou plantas que sofreram o processo de fossilização. Tá? E a mais comum delas é um processo de petrificação que transforma esse fóssil numa pedra. Então aqui, pessoal, nós temos a graça de mostrar um fóssil. Isso aqui é um peixe, tá? Um peixe fossilizado. Tá? Esse peixe aqui foi encontrado na região do estado do Ceará, numa excursão que eu fui na época do meu curso, e lá tem uma grande quantidade de fósseis, porque disse que lá no passado foi mar. O sertão era mar no passado. E aí esse peixe possivelmente ficou lá, foi soterrado por terra e sofreu um processo de fossilização. Então é aqui um fóssil verdadeiro, tá? Um fóssil verdadeiro, ok? Então o processo de fossilização é importante por conta disso, tá? E outra, o processo de fossilização, pessoal, ele pode ser utilizado também para indicar tempo, o tempo geológico. Saber qual é a idade de uma rocha, a idade da terra, a idade de um terreno. Tem como saber a idade? Tem como saber. Basta analisar os fósseis, né? Por exemplo, a gente sabe que a Terra tem aproximadamente aí cerca de 4,6 bilhões de anos. Mas como é que se sabe disso? Se sabe disso analisando as rochas, em particular aquelas rochas que têm fóssil, tá? E outra indicação importante dos fósseis é quando a presença desse combustível que move o mundo, tá? O petróleo. O petróleo também, pessoal, nunca esqueçam disso. Só é encontrado em rocha sedimentar. Eu só encontro petróleo em rocha sedimentar, em nenhuma outra. E como é que eu sei que naquele local tem petróleo? Desculpe. Quando eu encontro rochas com fóssil, tá? Porque o petróleo ele deriva dos fósseis, ok? Então a nossa conversa de hoje é essa, né? Rocha sedimentar. Na próxima aula vamos fechar os tipos de rocha, discutindo as rochas metamórficas, né? Desejo que todos estejam bem e permaneçam bem, né? Vi com muita alegria que os casos felizmente estão começando a diminuir aí em Jardim de Piranhas, mas não é hora ainda de baixar a guarda, tá, pessoal? Continue se prevenindo, continue usando máscara, quando possível não saiam de casa, higienizando as mãos, né? E também conscientizando todos os seus familiares. Com certeza, em Deus, que logo tudo isso passará e a gente voltará à nossa vida normal, tá? Tchau, tchau e até a próxima.